Que não encontraram? Ruth, depois de Juiz, aí você encontra Ruth, Samuel, vamos ver. E sucedeu que nos dias em que os juízes jogavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabs. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome da sua mulher Noemi. E o nome de seus filhos Malom e Quilion, Efateu de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moab e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Até o 5. Quem necessita de oração? Também eu minha casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, meu Deus, que estamos aqui para aprender da tua santa e gloriosa palavra, queremos te pedir, Senhor Deus, continua falando a cada um dos teus servos que aqui estão, ajudando, Senhor Deus, abençoando, operando poderosamente. Nesta noite, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir e aprender de ti, Senhor Deus. E já te agradecendo em nome de Jesus, os irmãos podem sentar, como glória a Deus. Hoje, todos os irmãos, né, vieram. Vocês que estão ali, vocês não pedir muito. Se você está aqui na frente, senta aqui na frente, vocês. Senta aqui na frente. Vocês que estão de lado aí também, ó. O jovem só tem uma jovem. Uma nave, só se você botar aqui na frente. E para animar mais um pouco aqui o pregador, posso ficar aqui nesse segundo banco diante aí. Nem o Betinho está lá atrás, parece que é o Betinho. Nem vão ficar aqui juntinho, porque eu vou ficando olhando para vocês, né? Para vocês aqui na minha frente. Eu vou me animar. Peço que vamos orar. Né? A gente tem orado, tem buscado a Deus, tem pedido a Deus, né? Para Deus despertar o povo, né? Mas ninguém pode trazer o povo a pulso, né? Não é por força nem por violência. Então a gente, aqueles que querem aprender da palavra de Deus, né, aprende. A missionária está interessante, estava ao vivo e estava só gravando. Porque antigamente a gente fazia, né, ao vivo. Mas tinha umas pessoas, de vez em quando já tem pouca gente, e tinha umas que dizia assim: ah, pastor, eu estava ouvindo pela live, então, se quiser aprender, né, venha para a igreja, venha para cá, aprender a palavra de Deus. Não ficar em casa, né, por exemplo, dentro da live, né? Venha para
aprender aqui a palavra de Deus. O livro de Ruth, que nós lemos uma parte aqui, traz uma história linda, uma história que é muito pegada pelos pregadores, e é sobre a história de Ruth. Ruth, a Moabita. Mas antes de contar a história de Ruth, o livro de Ruth conta a história de Elimelec. Elimelec era um judeu, morava em Belém, e a história dele não é muito boa, é uma história um pouco triste. Elimelec morreu e logo em seguida, menos de 10 anos, morreu os seus 2 filhos. Ele morre, depois morreu os seus 2 filhos. Porque Elimelec morreu. Né? Se eu perguntar assim, eu estou dizendo que estava vivo. Né? Morreu por quê? Porque estava vivo. Mas morreu também os seus 2 filhos. Morreu ele e morreu também os seus 2 filhos. Será que foi um castigo? Foi desobediência de Deus? A Bíblia não diz claramente, né? Mas se você lê no texto, você entende que aqui nesse texto que Deus matou. Mas espera aí, pastor. Deus matou? Deus é amor? Deus mata? Mata. Elimelec morreu e seus 2 filhos por desobediência a Deus. Daí Deus mata, irmão. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, 29. 32 e 39. Diz assim: agora, Deus falando, dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, e nenhum Deus comigo está, mas nenhum Deus existe além de mim. É o que Deus está dizendo aqui, mas nenhum Deus além de mim existe. Existem os deuses pequenos, né? Mas nem Deus está dizendo, eu sou o primeiro, sou o último. Aí ele diz, eu mato e faço viver. Eu firo e eu saio. E ninguém há que escape da minha mão. É o próprio Deus que está dizendo aqui que ele mata e ele faz viver. Eu saio, eu firo. Então, Deus ele mata. Aí se a pessoa dissesse assim, não, irmão, mas isso só é no Velho Testamento. Não, no Novo também Deus matou. Lembra de Anania e Safira? Mentiram. Chegaram diante do altar e mentiram. Venderam uma propriedade por X e chegaram lá e disseram, ele combinou com a esposa dele e diz assim, a gente vendeu isso aqui por 2x, chegar lá a gente só vai dizer que só vendeu por 1 e a gente vai reter parte. Então chegou lá, só eu vendi a propriedade por tanto, tá aqui o dinheiro. Só que ele mentiu, não foi? Ele mentiu porque ele tinha vendido por outro preço. Aí Pedro diz, a propriedade não era tua? Tu vendeu o que quisesse. Tu está dando aqui porque você quis. Ninguém pediu, ninguém obrigou você. Agora o problema é que você mentiu. Você vendeu por um preço e está mentindo aqui, dizendo que vendeu por esse preço e trouxe todo o seu dinheiro, mas você mentiu. Está mentindo, porque você vendeu por outro preço. Então,
Até hoje ainda tem pessoa que mente assim, né? Às vezes tem pessoas que tem um dízimo aí chega que só dá metade. É melhor não dar nada, senão dá oferta, desde oferta, mas de dízimo não, porque você está dando, né, a metade do que você ganha, dizendo, não estou pagando meu dízimo, você está dando a metade, então é melhor você não dar, do que está fazendo conforme o texto que eu estou citando, que é nem Atos dos Apóstolos, porque ele vendeu por um preço e chegou mentindo. E Pedro disse, olha, por causa da tua mentira tu vai morrer, porque não mentiste a mim, mas mentiste a Deus, mentiste ao Espírito Santo, e ele morreu na mesma hora. Depois a esposa dele chegou lá, na igreja, né, e acho que o marido demorou muito chegar em casa, e ela chegou, né? Cadê meu esposo? Cadê? Pedro chamou ela e disse, tu pode vender a propriedade. Ela tinha combinado com o marido, aí mentiu também. Aí Pedro disse, olha, o teu marido acabou de sair daqui morto, porque mentiu, tu vai morrer também. E ela morreu também. Quer dizer, o problema foi ele ter mentido. Mas vamos em frente, aqui, falando sobre Elimeleque. Elimeleque, ele morava em Belém, era um homem rico, abençoado. Tinha ovelha, tinha gado, tinha terra, tinha fazenda, ele queria, tinha tudo. Tinha tudo. Era um homem feliz, da tribo de Judá, como eu falei. E morava em Belém. Belém era a cidade do pão. Tu não sabe? Cidade do pão era Belém. Agora me lembro daquele hino que o pastor Samuel vai cantar. Terra do pão. Então, a cidade de Belém era terra do pão, casa do pão. Agora me lembro, como é que terra do pão, casa do pão, falta pão? Estava faltando pão em Belém. Veio uma fome em Belém. Estava faltando pão. Casa do pão, Belém, o povo estava passando fome. Veio uma fome em Belém. Por que veio fome? Se é casa do pão. Porque o povo que morava em Belém, os judeus, se afastaram de Deus. Era a casa do pão, mas estava faltando pão. Veio uma fome em Belém. A história do povo de Israel, se você for ler, você vai encontrar várias passagens que Deus se afastou. A Bíblia diz numa expressão dizendo assim, Deus entregou. Não é que Deus pega o seu povo e entrega, é porque Deus se afasta. Quando Deus se afasta, o inimigo se aproxima. O inimigo se aproxima. Você vê lá em Sansão, lá na história de Sansão, Deus se afastou e o povo passou a ter fome, a ser perseguido pelos filisteus. Na história de Gideão, o povo foi oprimido, o povo, os moabitas, os filisteus e outros, o povo dominava o povo de Israel. Porque o povo de Israel, quando pecava, se afastava de Deus. Aliás, pecava, Deus se afastava dele. Quando Deus se afastava, o inimigo operava, oprimia. Então, o que aconteceu aqui? Com o povo de Belém. Eles pararam de adorar a Deus. Estavam sendo desobedientes à palavra de Deus. E Deus, né? Então, não vai sofrer. Deus se afastava, veio a fome, veio a perseguição. Casa do pão, mas estava faltando um pão. Não tinha pão. Veio a fome sobre Belém, sobre os judeus, né? E os judeus começou a passar necessidade.
estava faltando pão. Aí vem a história de Elimeleque. A história de Elimeleque. Elimeleque, quando percebe, né, que a fome está assolando em Belém, mas ele tem. A história, se você for ler a história de Elimeleque, era um homem próspero e rico. Mas por que, se ele era rico, se ele tinha, por que ele fugiu de Belém? Por que ele saiu de Belém? Por que ele saiu de Belém? Ele saiu de Belém por um motivo. Era que existia uma lei feita pelos juízes. A Bíblia não diz qual foi o juiz, nem na história, mas foi feito pelo juiz. Passou para juiz. Para juiz. Essa lei é o seguinte: quando chegasse o tempo de escassez, tempo de fome, aqueles que tinham alguma coisa, tinham que dividir ou ajudar quem não tinha nada. Dizendo, Elimeleque, se chegasse uma pessoa com fome na casa dele, por obrigação ele tinha que dar um pouco de pão àquela pessoa, um pouco de trigo, um pouco de cevada, alguma coisa. Ele não poderia dizer que não tinha nada, dispensar aquela pessoa com a mão vazia. Era essa a lei em Belém, e tinha que obedecer. Então, o que foi que aconteceu? Quando ele percebe que a fome começa, e ele viu que muitas pessoas chegando na porta dele para pedir, algumas pessoas, ele reúne com a sua família, com os seus 2 filhos e sua esposa, e diz: olha, se nós ficar aqui em Belém, nós vamos ficar sem nada. Nós vamos ficar na miséria, feito aí muitos estão. Então vamos fazer o seguinte: vamos sair de Belém. Vamos fugir de Belém. E ele se reúne com a família, seus 2 filhos concordam, vamos. Diz a história, não na Bíblia, a Bíblia não diz, mas historiadores, a palavra José, ele diz que a pessoa que não concordou em sair de Belém foi a sua esposa, Noemi. Ela não concorda em sair, mas os seus 2 filhos concordam em sair de Belém, fugir de Belém. Vamos embora. Alguém diz assim, mas como a Bíblia diz que ele, quando ele saiu de Belém, tinha alguma coisa? Depois eu vou mostrar lá no final, vou ler um versículo para vocês, que Noemi, quando volta, ela mesma diz, porque me chama de Noemi, me chama de Mara. Ela pede porque eu estou amargurada, porque eu saí daqui com a mão cheia e estou voltando com a mão vazia. Ela mesmo se expressa dizendo assim: eu saí daqui com a mão cheia, saí daqui rica, estou voltando pobre, sem nada. Então, foi por isso que os historiadores dizem que Noemi, Deus não matou. Deus matou Elimeleque e seus 2 filhos, mas Noemi, Deus preservou ela com vida e ela voltou
Belém. Então, o que aconteceu aqui foi Elimeleque, seus 2 filhos, vamos fugir, vamos embora, vamos sair de Belém. Decidiu ir para Moab. E ele sai para Moab. Moab, irmão, é uma terra que adorava Baal, adorava Baal, era o deus dele, era Baal, e Maloque. Esse Maloque, ele tinha uma estátua grande lá em Moab. E sabe, era o mesmo Deus que também o povo de Jericó adorava. Maloque também, esse Deus. E qual era o costume que o povo fazia? A adoração que o povo fazia. O povo sacrificava criança ao Deus Maloque. Veja que povo doido. Pegava os próprios filhos, criança, sacrificava e queimava aos pés da estátua lá do Deus Maloque. Aí você pega a Bíblia para ler, aí você vê Deus dizendo assim, vai lá e mata todo mundo. Aí você tem que Deus é violento. Deus bravo. Nosso Deus é terrível. Jericó. Deus manda Josué ir lá e Josué dá as 7 voltas, depois no último dia 7 voltas, entra e mata todo mundo lá. Aí você diz, mas como é que Deus trabalha dessa maneira? É porque Deus, irmão, ele se irou contra o povo de Jericó. Que o povo de Jericó fazia essa prática aqui. Se você for ler a história, o povo de Jericó sacrificava criança viva. Adorava o Deus Maloque também. E o povo lá de Moab, os moabitas, também fazia isso. Pegava criança e sacrificava. Matava a criança nos pés do Deus Maloque. Então, os moabitas, certo, eram os pecadores, né, que Deus abominava os moabitas. Aí vai Elimeleque, foge para Moab. Chega lá em Moab, aqui está tudo bem, aqui está tudo certo. Ninguém aqui vem me perturbar, me importunar, pedir esmola, pedir alguma coisa. Aqui a gente vamos ganhar dinheiro, a gente vamos manter a nossa riqueza e vamos enricar muito mais. Mas só que Deus está dizendo, você foge lá do judeu, você foge de Belém, mas de mim você não foge. Os meus olhos estão te acompanhando. Meus olhos vão seguindo você. Entendeu? Aí ele chega em Moab e está tudo bem. E Deus está nada. Aí Deus começa a colocar ele na prova. Ele começa a perder coisas. Começa, em vez de ganhar, ele está perdendo. Aí daqui a pouco vem a doença e ele morre. Aí morreu. Ficou os seus 2 filhos. Aí os seus 2 filhos, se eles tivessem pensado bem, pai morreu, vamos voltar, vamos se arrepender, não. Ele ainda vai, continua no erro e se casa com Moabita. Aí Deus mata também. Morreu os 2 filhos. Morreu os Quilion, Marlon e Quilion. Então, Noemi, Deus preservou ela
com vida. Porque foi a única que não concordou em fugir. Era perto de tudo. Ficou viúva, já não tinha alguma coisa. Agora está ela e as suas duas noras. Ela ficou sabendo, a Bíblia diz que ela ficou sabendo que em Belém, Deus começou a abençoar o povo, né? E já não tinha mais fome em Belém, já tinha pão. Ela chama as suas duas noras e diz assim: olha, eu vou voltar para Belém. Vocês voltam para a casa do pai de vocês, da sua mãe, e fique com seus pais, que eu vou voltar para Belém. Aí elas, as duas, disseram assim, tanto Orfa como Ruth, disse assim: não, a gente vai com a senhora. Vamos voltar com a senhora. A gente não vai ficar aqui não. A gente vai. E vai caminhando. Caminha um pouco. Noemi olha para as duas e diz: olha, pensando bem, é melhor vocês duas voltar. É melhor vocês duas voltar mesmo e ficar com o pai de vocês. Deixa eu voltar só, eu vou só. Aí chora as três. E a Bíblia nos diz que Orfa beija Noemi e diz, não está na Bíblia, é só conjecturando, eu gosto muito da senhora, mas eu gostava mais quando a senhora tinha as coisas, quando a senhora tinha alguma coisa para me oferecer. Agora a senhora não tem nada, acho melhor mesmo eu voltar. Aí dá um beijo nela, né? Dá um beijo e diz assim: vai com Deus, eu vou voltar, a senhora não tem nada. Porque tem pessoa que é assim, né? Só é teu amigo, só é tua amiga enquanto você tem alguma coisa para oferecer. Quando você não tem nada, a pessoa diz assim: uma coisa, eu gosto até de você, gosto de você, mas não dá para ficar com você. Você não tem nada para me oferecer. Se você tivesse, então foi em outras palavras, né? Orfa beija a sogra e diz assim: vai com Deus, tu não tem mais nada para me oferecer mesmo, eu vou embora. Já Ruth, ela tem uma atitude diferente. O que é que Ruth diz? Disse Ruth: não me insta, porque não insista para que eu te deixe. Não me peça mais para eu afastar de você. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, eu pousarei junto contigo. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu vou contigo. A senhora era minha amiga, sem dinheiro ou com dinheiro, a senhora continua sendo minha amiga. Eu gosto da senhora. Eu gostava quando a senhora tinha dinheiro, agora também a senhora não tem mais nada, mas eu continuo gostando da senhora. Eu vou ficar com a senhora. Para onde a senhora for, eu vou com a senhora. A atitude dela foi diferente, porque era uma atitude de pessoa amiga de verdade. Não era aquela amizade falsa.
Aquela amizade que até beija você feito ó. Beijou, mas abandonou. Ruth, ela foi diferente. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Já era pagã, disse, o teu Deus. Aí Deus olhou lá de cima e disse, opa, se converteu. Se converteu, eu vou abençoar. A minha bênção está sobre ela. E a Bíblia nos diz que ela seguiu com Noemi, dizendo, eu vou contigo. Glória a Deus. Ela não desistiu. Ela teve aquela admiração por Noemi. Porque Noemi era crente. Noemi era crente. Eu acho, assim, só imaginando, ela começou a observar a vida de Noemi. Ela viu que Noemi perdeu o seu esposo, perdeu os seus 2 filhos. Ela poderia se revoltar contra Deus dela, mas ela não se revoltou. Ela continuou adorando a Deus. E isso chamou a atenção de Ruth. Ela observou Noemi e disse, essa mulher tem algo diferente nela. Essa mulher, ela verdadeiramente era crer no Deus. E o Deus dela tem que ser o meu Deus também. Aí ela diz, olha, quando for eu irei, o teu Deus é o meu Deus. Eu sei que o teu Deus é poderoso, eu sei que o teu Deus tem poder para mudar qualquer coisa, para te abençoar, para te ajudar. Então eu vou contigo, porque eu também vou ser abençoada. E ela segue com Noemi. Chega na cidade de Belém. Quando entra na cidade de Belém, o povo se comoveu em ver Noemi voltando. Aí chama ela de Noemi, mas no 20 ela diz assim, não me vi. Porém ela lhe dizia, não me chame de Noemi, chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, partis, o versículo que eu citei agora, é o 21. Cheia eu saí daqui, porém vazia o Senhor me fez a tornar, me fez voltar. Porque, pois me chama, não me chama de Noemi, pois o Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Está dizendo aqui, o Senhor afligiu. Ela sabia que estava pagando o preço, porque saiu. Ela sabia, você lê esse versículo, você vê que ela sabia que ela fez errado, mas ela foi porque ela tinha que obedecer o seu esposo. Por causa do erro do esposo, Elimelec, Noemi estava pagando um grande preço, porque o seu esposo errou em fugir de Belém. E ela está dizendo aqui, não me chame mais de Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Por causa do erro do marido, ela pagou esse preço. Agora veja, ela chega em Belém, fica em Belém, no outro dia não tem nada, está faltando.
não tem pão, não tem alimento. Aí Ruth olha para ela e diz assim: Noemi, eu vou catar os rabiscos, catar alguma coisa. Porque Ruth era viúva, e Noemi também era viúva. E naquela época, as viúvas, ela poderia catar alguma sobra. Rabisco quer dizer uma sobra da seca, da colheita. Alguma espiguinha de milho, de cevada. Né? Eu me lembro lá no interior, quando apanhava o algodão, aí soltava o gado dentro, a gente saía, né, catar aqueles coisinhas que sobravam, algumas coisinhas assim, não sei se Zezé também, meu irmão, mas eu fiz isso. Eu ia, estava um saquinho de lado e a gente ia catando, né, do algodão, algumas coisinhas que sobravam. Às vezes o algodão nem tinha aberto ainda, a gente arrancava, botava no sol e para abrir, para a gente apanhar o algodãozinho e fazia um dinheirinho. Então, não sei se alguém aqui também já fez isso, né? No interior eu já fiz isso. A gente entrava, então sobrava uma coisinha. Aí ela disse: eu vou para o campo. Aí ela sai para o campo para catar algumas coisinhas, alguma sobra. Aí a Bíblia diz que por um acaso, ela vai para a terra de Boaz e começa a catar. Mas não é por acaso, não. A Bíblia diz por acaso, mas nós que entendemos que aí é a direção de Deus. Foi Deus que disse assim: ó, você vai por aqui, a direção vai ser minha. É eu que vou levar você aqui, ó. Não é por acaso, porque Deus é quem leva. O crente, ele é dirigido pela mão do Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Não é por acaso que você está aqui, não, é Deus que te trouxe. O que acontece com você é porque Deus quer que aconteça. E o crente não tem sorte, o crente tem é Deus. Tem Deus. Deus tem o Senhor que está dirigindo a nossa vida. Vou dizer, eu vou catar algumas coisinhas por aí, eu vou no campo, aí eu vou atrás dos cefeiros, atrás dos trabalhadores. Aí eu vou apanhando aqui, uma sementinha aqui, uma bagezinha aqui que vai sobrando, que vai caindo, aquelas bagezinhas maguinhas, xuxinha que eles não querem, eu apanho para mim. Então ela foi, aí Ruth chegou lá, aí Deus deu a direção para ir para o campo de Boaz. Boaz, que era da família de Elimelec, da família de Noemi, era parente. Aí ela vai, começa a catar os gavetinhos lá. Os gavetinhos, apanhando. Aí chega Boaz. Boaz chega no campo, o dono do campo. Chega e começou a observar. E Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando. Tem pouca gente que fala para teu irmão aí, Deus está trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Você crê, glorifique o nome de Deus. Você sabe que Deus está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembrei, quando eu estava pregando, eu me lembrei do versículo 5 e 17 do Evangelho de João. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quando eu leio esses versículos, Deus trabalha, mas Ele trabalha a teu benefício, ao meu benefício, ao nosso benefício. Ele trabalha por você. Glória a Deus. Aí ela está lá, catando, né? Deus já levou ela.
Ela está lá no campo, agora está Boaz. Observando ela. Aí Boaz observou ela trabalhando. Lá. Aí Boaz chega para o encarregado e diz: tem uma moça aí, uma senhora que está ali, catando. Aí o empregado diz assim: ela chegou aqui igual você. E não sei. Ela pediu autorização, porque ainda tem que pedir autorização. Ela pediu autorização para catar eu os rabiscos, e eu autorizei. E ela é nora de Noemi. A Noemi. Noemi era parente de Boaz. Aí ele conta a história para Boaz. Aí Boaz vai lá perto dela. Chega lá e diz assim, conversa com ela. E diz assim: você vai ficar catando aqui, não vá para outro canto não. Fica aqui, catando aqui. E mais uma coisa, quando você precisar de água, beber água, vá ali aonde os empregados bebem. Você está autorizado a beber água ali. Aí Deus começa a suprir. Porque Deus é o Deus de provisão. Você crê que Deus, Ele provê? Glória a Deus, Deus. Ele provê. Ele provê tudo. Deus é maravilhoso. Oh, como Deus é bom. Meu Deus é bom, nosso Deus é bom. Ele trabalha com você, Ele trabalha a teu benefício. Oh, glória. Aleluia. Você precisar de água, você vai beber ali. Aí quando dá na hora do almoço, aí pode chama a Moabita ali. Vem cá, senta aqui conosco. Tem pão para você aqui. Tem pão para você aqui. A Deus provê tudo. Ela chegou para catar os rabiscos. Aí Deus, trabalhando na vida de Boaz, aí já tem água, já tem pão. Deus está provendo tudo. Oh, glória a Deus. Deus está trabalhando na vida de Ruth. Deus está olhando e dizendo assim: não, o que você fez para minha serva Noemi, eu vou pagar em dobro, eu vou retribuir. Aleluia. É por isso que Jesus disse que deu um copo d'água a um dos pequenininhos. Tem galadão. Tem galadão. Mas hoje está com um tempo, irmão, está tão difícil. Desculpa a expressão. Tem gente que não quer dar outro um copo d'água, seu irmão. Ele quer estar veneno, está matando, que tem ódio. Tem ódio, tem pessoas que estão perto de você, mas está querendo matar. Né? Não vou entrar nesse método, não, mas tem. Eu participei de reunião de misericórdia. Ontem mesmo tinha pessoa que quase que se desse uma faca assim, saia fura nos outros. Porque misericórdia. Deu uma arma e tirava, saia atirando para tudo que era lado. Misericórdia. Tem pessoas que. Ao vivo não, né? Eu não posso falar aqui, né? Está só gravando aí. Mas que tem. Tem pessoa com outro querendo matar o outro. Aí quer ser abençoado, irmão. E aí, você quer ser abençoado. Aí acaba que eu Jesus, agora de mim, ouve a minha oração. Eu não vou ouvir a tua oração, não, rapaz. Vai te converter, miserável. Aí, converter. A pessoa tem ódio, mano. É um negócio difícil, irmão. É pessoa com ódio de outra. Cara, aquele negócio de misericórdia, meu Deus. Ontem eu.
aquele ali é cão, aquele ali é satanás, aquele ali é não sei o quê. Se eu tivesse com eu matava ele, eu tô misericórdia. Enviou. Misericórdia. Meu Deus, eu não estou ouvindo isso não. Eu digo, não, ficava nesse para pastorear. Não cara desse para pastorear a ovelha do Senhor Jesus Cristo foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Só Ele que é santo, só Ele que é o bom. Essas pessoas, irmãos, são os piores crentes que tem dentro da igreja. É os piores. Essa pessoa que diz assim, eu sou santo, é o mais miserável, pobre e nu. Como Jesus disse. Quando os outros dizem, não, olha para mim. Eu preciso vencer. A pessoa olha, cada crente. Aquela pessoa bate comigo, eu sou diferente, eu não sou feito esse miserável, esse daí, esse desgraçado. Assim que eu faço. Então, o que foi porque Deus abençoou Ruth? Porque Ruth, ela disse, eu não vou deixar você sozinha não. Eu vou contigo. Quando você tinha as coisas, eu te amava, eu tinha a mesma coisa. Não mudou não, não era a riqueza que você tinha que fazia, eu te amava não. Eu te amo. E eu vou contigo, onde tu for, eu vou. Se tu morrer, eu quero morrer também, que é enterrado, você foi enterrado. Mas eu não te deixo. E não insista muito. Não. Eu quero ir contigo, tá? Prego batido, ponto envergado e como dia história. Eu vou contigo. Aí Deus olhou e disse, eu mostrei lá, gostei de você. Gostei de você. Vou te abençoar. Aí Deus leva ela para o caminho na terra de Boaz. A direção foi Deus que deu. Aí quando chega lá, Deus, Boaz, observa ela. É minha serva. Tem um projeto na vida dela. Tem uma bênção para ela. Aí Boaz fica observando ela aí. Vai lá, se tu quiser beber água, bebe aqui, ó. Na hora do pão, olha, Deus providencia água, Deus providencia pão, Deus providencia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus provê. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Deus provê. Aí Boaz chega para os empregados. Diz, olha, não está na Bíblia, não está no texto não, mas eu vou conjecturar. Aí chega para os empregados e diz, eu não sei, porque você não arbitra tem. Mas você tem que ajudar ela. Eu não sei, mas tem que ajudar ela. É Deus trabalhando no coração dele. Deus trabalhando, olha Deus trabalhando, Deus trabalhando, olha Deus trabalhando. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei. Mas ela me diz que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já dei água, eu já dei pão, eu tenho que fazer mais. Como está mandando eu fazer mais? Aleluia. Aí ele chega para os empregados e diz assim, olha, fala o seguinte, o cesto que vocês estão colocando aí, a cevada, o trigo, faz o seguinte, vocês vão enchendo e depois dão uma balançada assim, balança o cesto. Mas para quê? Para cair umas espigas no chão, deixa aqui, umas espigas no chão. Mas para quê? Porque tem uma casa de Deus que Glória a Deus Deus. trabalhando, Deus vai trabalhar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aí a gente está vendo que não, Tiago. O Senhor está mandando, o Senhor manda, e a gente obedece. Aí os empregados enchem. O cesto e o dono, foi o dono que mandou. E Boaz aqui é um tipo de Cristo, viu? Tipo de Cristo, remidor. Aí balançava o cesto, né, e caía. Aí Ruth ia atrás.
apanhando. E agora eles estão deixando daí coisa boa. Só tinha aquelas espinhas Aleluia! pequenininhas, na paginada de semente, mas agora cada espinha bonita. Rapaz, o negócio melhorou muito. Aí Deus estava dizendo, eu vou dar somente só rabisco, toma aí o que é bom. Deus tem coisa boa. Glória a Deus. Deus tem coisa boa. Glória a Deus. Pra- Glória a Jesus, glória a Deus. Aí ela enche o cesto e vai para casa. Chega em casa, aí Noemi olha e diz assim: você foi e trouxe isso tudinho. Peraí, é muita coisa. Aonde tu foi? Qual foi o campo? Ela disse: eu fui para o campo. O dono do campo é Boaz. Aí Noemi disse: Boaz é meu parente. É meu parente. Tu estava na terra dele, foi. Então é meu parente. Aí Noemi entendeu que a mão de Deus estava trabalhando. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Aí os irmãos já sabem da história. Noemi pega e diz assim: olha, é o seguinte, tu vai voltar lá. Quando a colheita terminar, ele vai descansar. Vai tomar um vinho, fazer a festa, vai dormir lá. Aí tu vai, se deita nos pés dele. E ela obedeceu, assim do jeito que Noemi falou. Foi, chegou lá, entrou, ninguém percebeu. Aí a Bíblia nos diz que Boaz comeu, se alimentou, tomou um vinho, se alegrou e deitou e foi dormir. E ela foi nos pés dele, descobriu os pés dele e deitou. Porque os irmãos sabem a história do remedinho. Quando uma mulher ficava viúva, então ela poderia casar com o irmão. O irmão. Mas no caso, Ruth, Noemi não tinha mais irmão. Aí quem era que remia? O parente mais próximo. Então Boaz era um dos parentes próximos. Foi, Ruth deitou. Quando? Mais ou menos, a Bíblia diz, mais ou menos meia-noite, Boaz despertou e ela estava nos pés. E Boaz pergunta: o que é isso? Quem é você? Ela disse: eu sou Ruth, tua serva. Eu estou aqui para você me remir. Aí Boaz diz: rapaz, Boaz já tinha gostado dela, né? Porque Deus já colocou amor no coração. Porque Deus trabalha tudo certinho, faz coisa tudo certinho. Aí Boaz diz: bendito seja Deus Todo-Poderoso. Mandou ela ficar lá, no outro dia de manhã ela vai embora. Mas Boaz pega, a Bíblia diz que ele pega bastante alimento selado e entrega a ela. E ela vai para casa. Quando chegar lá, Noemi, ela diz para Noemi de sua sogra: disse, olha, eu fico como a senhora mandou, fiquei os pés dele, falei para ele que ele era o meu remidor, e ele disse que tem outro parente mais próximo que vai falar com ele. Se ele não remir, ele disse que vai remir. E ela vai, Noemi diz, aí vai aquele versículo lá, do último versículo, que diz assim, né, que é muito citado, né? Este homem não vai sossegar enquanto não resolver este negócio. E ele vai e fala com o redentor mais próximo, e até ele aceitou
concordou. Mas quando ele disse assim, olha, você vai ter que remir, comprar a terra, devolver as terras e ter que se casar com Ruth. Aí ele disse, não, quero não. Aí ele disse, então eu me caso. Porque o plano de Deus era para se casar com Boaz, não era com o outro remidor. Deus escolheu Boaz. Fica de pé. Vamos encerrar. Já passou 8 minutos. Irmão, pastor vai dar os avisos. Deus é Deus que provê todas as coisas. Deus faz as coisas tudo certo. Amém? Amém. Deus proveu toda a cidade de Ruth. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Glória a Deus.